Olá pessoa, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Olá pessoal, olá pessoa. A gente ficou de ver uma outra equação de reta agora nessa aula. Na aula passada a gente viu a equação reduzida e na aula passada a gente tinha utilizado a ideia de que uma reta podia ser determinada por uma inclinação e um ponto por onde ela passa. E na primeira aula que eu tive com vocês, eu tinha dito que uma outra maneira de determinar uma reta de modo único é a partir de dois pontos por onde ela passa. Então a gente vai utilizar essa situação para a gente chegar na equação, na equação geral da reta. Tá? Então a ideia aqui é que eu conheço dois pontos por onde a reta passa, tá? Então eu conheço o ponto P, x1, y1 e o ponto Q, x2, y2. Isso é o que eu conheço. Mas o que eu quero fazer é escrever uma equação para essa reta. A gente sabe que no caso aqui, se fosse para escrever a equação reduzida, a gente poderia fazer ΔY sobre ΔX, que a gente teria a inclinação da reta. E aí com a inclinação e um dos pontos, eu poderia fazer a equação reduzida. Tá? Mas a gente quer fazer uma outra ideia agora, chegar num outro tipo de equação. E chegar numa equação para reta, como a gente já viu, é escrever uma equação em função de x e y, para um ponto genérico. Tá? X aqui eu chamei um ponto genérico, P e Q são pontos particulares conhecidos. Qual é a ideia? Se eu tenho que um ponto x qualquer pertence à reta, isso significa que ele está alinhado com os outros dois pontos, não é isso? E o alinhamento entre pontos vocês já sabem fazer. Se eu tenho três pontos, e aqui no caso eu peguei dois pontos particulares e um ponto genérico, que estão alinhados, basta eu fazer um determinante x, y1, x1, y1, 1, x2, y2, 1. Se eu quero que esse ponto genérico esteja alinhado com esses outros dois pontos particulares, eu quero que esse determinante seja exatamente igual a zero. Não é isso? Se eu desenvolvo isso aqui, e agora eu estou mais esperto que eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo, se eu desenvolvo esse determinante aqui, faz x vezes y1 vezes 1 mais y vezes 1 vezes x2 mais x1 vezes y2 vezes 1, né? Menos parará, parará, tudo isso igual a zero, eu vou chegar nessa expressão aqui, já colocando x em evidência, colocando y em evidência e vendo o que sobrou. Percebam que o que está acompanhando o x, o que está acompanhando o y e o que está sozinho aqui, né, como termo independente, eu escrevi até de azul porque é tudo em função do que a gente conhece, tudo em função do que a gente tem de particular. Então eu vou dar nome para essas coisas aqui, porque isso aqui são números. Então isso aqui seria um número A, isso aqui seria um número B, esse aqui é um número C. Então o que eu tenho na verdade é que AX mais BY mais C é igual a zero. Ok? Isso é o que a gente vai chamar de equação geral da reta. Então, dado uma reta qualquer, ela pode ser escrita, a sua equação pode ser escrita nesse formato. AX mais BY mais C igual a zero. E aí, algumas observações. Tá? A desvantagem desse tipo de equação, da equação geral, é que os seus coeficientes eles não representam nada explícito ou visual na reta, né? Ao contrário do que a gente tinha lá na equação y igual a mx mais n, que é a equação reduzida. Aqui a gente vê explicitamente a inclinação. Se esse número for muito grande, a gente sabe que a reta está muito inclinada. Se esse número for zero, a gente sabe que a reta está na horizontal, por exemplo. Ele representa explicitamente a inclinação da reta. E esse valor aqui, a gente sabe que ele representa onde ela corta o eixo y. Então é visual o que aparece aqui. Agora A, B, C não são explícitos, né? É óbvio que eles indicam alguma coisa, mas não é explícito. O que a gente pode falar sobre eles? A igual a zero, né? Se isso aqui é igual a zero, eu vou ter BY mais C igual a zero. Se eu isolar o y, eu tenho y igual a uma constante, ou seja, uma reta horizontal. Se eu tenho B igual a zero, eu vou ter aquele caso da reta onde o y não aparece. Então eu tenho uma reta vertical.
Então, lembrando, a reta vertical eu não consigo escrever na forma reduzida, mas eu consigo escrever na forma geral. C igual a zero vai implicar uma particularidade que é a reta passando pela origem, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? A gente já sabe, então, a equação reduzida e a equação geral da reta. Por exemplo, determine a equação da reta que passa pelos pontos P menos 3, 1 e Q, 4 menos 1, tá? Vamos fazer uma primeira resolução aqui. Se eu penso na estratégia da equação reduzida, né, o que eu poderia dizer? Que o valor m, que é a inclinação da minha reta, seria a variação em y sobre a variação em x. Tá? Então, eu poderia fazer, vou colocar aqui, yq menos yp sobre xq menos xp. Então, eu tenho menos 1 sobre 4 menos 3. Então, vai ficar mais 3. Então, eu tenho menos 2 sétimos. Esse é meu m. Então, eu teria que a minha equação é y igual menos 2 sétimos de x mais n. E aí, com um ponto particular, já que eu tenho a inclinação já, eu consigo descobrir o n. E aí, eu vou ter a equação reduzida. Posso jogar o ponto P, por exemplo, ali nessa equação. Quando o y é 1, eu tenho que o meu x é menos 3, ok? Mais n. Então, aqui eu vou ter que n é igual a 1, menos 6 sétimos. Esse é meu n. Aqui eu tenho 7 sétimos menos 6 sétimos, eu vou ter 1 sétimo. Então, n é igual a 1 sétimo. Pronto. A equação da minha reta, eu posso dar um nome para ela, reta R, 2 pontos, y igual a menos 2 sétimos, que é o n, o m, mais 1 sétimo, que é um n. Tá? Essa é a equação reduzida... Opa! Ficou feio. Essa é a equação reduzida da minha reta. Tá? Ah, mas posso multiplicar tudo por 7 aqui para ficar mais bonitinho? Você até pode, mas se você multiplica tudo por 7, você não vai ter mais a equação reduzida. A equação reduzida é com y isolado. Ok? Vamos fazer uma segunda solução? Uma segunda solução seria fazer o seguinte. Resolução 2. Aí pensando na equação geral. O que eu poderia fazer? Eu posso dizer então que se eu conheço 2 pontos, eu quero que um ponto genérico xy esteja alinhado com esses outros 2 pontos. Menos 3, 1, 1. 4 menos 1, 1. E aí eu vou fazer esse determinante igual a 0. Ok? Então, eu vou ter x mais 4y mais 3 menos 4 menos mais x e mais 3y igual a 0. E aí, vejam só como ficou bem mais rápido nesse caso aqui. Eu tenho 2x mais 7y menos 1 igual a 0. Beleza? Essa aqui é a equação geral da minha reta. Perceba, inclusive, que se eu isolar o y aqui, y é igual a menos 2x sobre 7 mais 1 sobre 7. Eu consigo passar da forma geral para a forma reduzida simplesmente isolando o y. E lembra que eu tinha falado, posso multiplicar por 7? Se eu multiplico por 7 e passo tudo para o lado esquerdo, eu chego na forma geral. Então, eu posso transitar de um formato para outro, tá? Qual formato é melhor? Aquele que você se adapta melhor, aquele que num determinado contexto é mais rápido e etc. Ok? Então, a gente fechou aí a equação da reta no formato reduzido e no formato geral. Então, na próxima aula, a gente deve começar a ver a posição relativa entre as retas. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? Os exercícios das listas vão nos proporcionar mais exemplos e mais situações. Obrigado.